Irmãos, eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios capítulo 12, um versículo apenas, que fala sobre uma das identidades, uma das características ou um tipo do que nós somos como igreja. E aqui Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ele diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Então, só é possível para mim e para você ser corpo de Cristo quando estamos juntos. Porque quando nós estamos separados, somos apenas parte. Então, quando nós estamos juntos, é que nós alcançamos a plenitude daquilo que o Senhor Jesus quer para mim e para você. Então, meu irmão, que em nome de Jesus, essa comemoração de aniversário da nossa igreja sirva para nos encorajar, para nos fazer permanecer firmes na tarefa que é dura, não é fácil, uma difícil tarefa de permanecer juntos. Para que a gente alcance a plenitude daquilo que Cristo preparou e quer de nós, que sejamos corpo, que sejamos edifício. E todos nós, ajustados uns aos outros, possamos crescer. Amém, queridos? Amém. Essa é uma tarefa que não se faz sozinho. É uma tarefa que fazemos juntos por causa dos dons que Deus nos deu. E os dons que Deus nos deu só são efetivos quando estamos juntos. Não dá para eu exercer os dons que Deus me deu sozinho. É preciso estar em comunidade. Então fica meu encorajamento aqui para que a gente persevere, para que a gente continue firmes nesse propósito de sermos igreja do Senhor Jesus. A Igreja Batista Catuaí, você sabe, foi plantada pelo pastor Ari Veloso. Ela começou oficialmente no dia 26 de maio de 2007. Algumas pessoas que estão aqui estavam lá nesse dia. Estavam lá porque foi na Maringá. Foi lá na rua Maringá, uma sala que inundou depois. E porque inundou, vieram para cá, nesse auditório. E eu estava conversando com o pastor André, e ele estava me contando uma coisa que eu não sabia. O pastor Ari Veloso também plantou a igreja que ele pastoreia lá em Vinhedo, a Igreja Batista Água Viva. E ele me contou que o pastor Ari Veloso tinha plano de ficar lá em Vinhedo, de plantar a igreja e ficar lá, se aposentar lá. Mas o pastor André quis ficar também. Ele falou: quer saber, então, por causa disso, o pastor Ari Veloso acabou vindo para Londrina. Graças a Deus. Obrigado, pastor André. Que você falou: não, é eu que vou ficar aqui. E o pastor Ari Veloso veio para cá, plantou essa igreja. Quando ele faleceu em 2012, o pastor Marcos assumiu, ficou aqui até 2021. E de 21 em diante, eu estou aqui como pastor dessa amada igreja. E graças a Deus por esses 16 anos. Graças a Deus, cada pedra, cada tijolo que foi colocado aqui. Não estou falando de construção civil. Eu estou falando de gente. Cada pessoa que por aqui passou, cada pessoa que contribuiu aqui. Não estou falando de dinheiro, estou falando de dons. Cada pessoa que investiu a sua vida aqui fez com que a gente chegasse até aqui. E certamente nos impulsiona a ir mais longe. Pela graça e pelo poder de Deus. Queria chamar aqui o pastor André. É um amigo. E especialmente atendeu o nosso convite para estar aqui nesse dia tão especial. Eu queria orar por ele e pedir para que o Senhor continue falando conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão bom que nós estamos vivendo, Senhor.
Continua falando, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus, usando a vida do André. Que em nome de Jesus a sua palavra frutifique em nós, para que o fruto produzido em nós te glorifique, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de um movimento que aconteceu em Atos com a igreja e uma família. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 12, verso 12. Atos 12, 12. Fácil, né? Dá para fazer nome de missão. Atos 12, 12. Quem abriu dá um sinalzinho assim com a mão. Quem não abriu também dá. Percebendo isso, quem? Pedro. Ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Jesus, abençoe esse tempo da leitura da Tua Palavra, que ela caia no coração da gente como um desafio, para como uma igreja deve ser, para como uma família deve ser, uma mãe, um filho. O significado do Evangelho na família, na igreja, o conteúdo da Tua Palavra sendo aplicado para nós hoje. Então abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Percebendo isso, Pedro, percebeu isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Esse texto eu já volto nele já. Eu quero dar o pano de fundo desse texto para você, qual é o contexto onde essa história está contida, onde essa conversa acontece. Para isso a gente vai para o primeiro versículo do capítulo 12, e ele começa pontuando toda a realidade para esse texto agora, quando ele diz: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Atos 12, de 1 a 3. Você lembra que aqui era Páscoa, Então, porque era Páscoa, Pedro estava preso, não poderia ser julgado, tinha que ficar um tempo na cadeia. Lembra também que Páscoa tinha um contexto interessante. Lembra de Jesus, na Páscoa, que ele foi trocado por Barrabás? Não se fazia nada, entretanto, tinha-se o costume de soltar um preso na época da Páscoa, porque o Império Romano, de uma certa forma, também não queria ser caracterizado por um só impositor, e de acordo com a própria religião judaica, havia ali a possibilidade de um preso ser libertado na Páscoa. Contexto interessante. O texto do capítulo 12, ele começa nos pontuando na história. Ele diz o rei Herodes. Que rei Herodes era esse? O rei Herodes Agripa o primeiro, teve um outro. Agora, o rei Herodes Agripa, ele era do mal. O cara gostava de fazer o que não devia fazer. Na verdade, ele vinha de uma família que era do mal. Eles curtiam fazer o que não deviam fazer, e num grau de maldade assim, de excelência. O avô do Agripa I, desse Herodes, que chamava Herodes o Grande, ele mandou matar os meninos quando Jesus nasceu. Lembra, lá em Belém? Foi esse o avô dele. O tio dele, Herodes o Antipas, ele mandou cortar a cabeça de João Batista e trazer numa bandeja. E aí chega aqui o sobrinho, o neto, Herodes o Agripa,
que manda matar Tiago, e agora tinha Pedro na prisão. Ou seja, a família era boa, a família gostava de ganhar status, ir para as redes sociais dizendo: sou eu que fiz isso, eu conquistei essas coisas, eu que mandei fazer, e sempre num conceito de maldade. Mandar matar os bebês, mandar cortar a cabeça de João Batista, mandar matar Tiago e prender Pedro e perseguir a igreja. Interessante é que a gente precisa entender o contexto desse texto que nós estamos lendo. E era um contexto de sofrimento para a igreja. A igreja não começou de forma que tudo era mil maravilhas e o prefeito da cidade apoiou a inauguração daquela igreja, foi para o culto de inauguração, os vereadores estavam presentes, aí a igreja já começou com um prédio gigante da parede preta, o som muito bacana e aquele negócio totalmente cheio de promoção, facilidades e tudo mais. Não, a igreja primitiva, ela começou debaixo de sofrimento. Então, o primeiro movimento que acontece nesse texto é um sofrimento. Que sofrimento era esse? Eles tinham uma perseguição religiosa. Os judeus, eles queriam ver os cristãos mortos. Eles foram, sem dúvida nenhuma, os principais inimigos dos cristãos. Eles perseguiram a Cristo e o crucificaram. Já haviam prendido alguns discípulos antes. Eles apedrejaram Estevão até a morte e agora atacavam a principal liderança, a coluna da igreja, as colunas da igreja primitiva, que era Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles estavam ali sendo enfrentados por esse povo de forma agressiva. O Tiago já tinha sido morto, o Pedro estava preso agora, e João que se prepare, porque a perseguição contra ele aconteceria. Então havia sofrimento porque havia uma perseguição religiosa. Os líderes da comunidade judaica, da nação judaica, não conseguiam enxergar Jesus como Messias. Pelo contrário, esse Jesus é um enganador. Ele está manipulando uma parte da nossa comunidade, e a gente precisa acabar com essa história toda, porque o Messias para a gente não é um cara frouxo que vem que se teu inimigo te bater num lado do rosto, você entrega o outro, que é uma comunidade que diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Não, nós precisamos vencer o Império Romano, voltar a ser livre de fato, sem a opressão de ninguém, porque hoje não dá para a gente continuar do jeito que está. Que saudades que nós temos do tempo de Davi, de Salomão, quando nós éramos de fato uma nação que tinha projeção, que tinha liberdade, que tinha riqueza, que prosperava pra caramba. Então não dá para crer nesse Jesus, então a gente tem que acabar com esse cristianismo. A segunda perseguição que existia também era uma perseguição política. Herodes, o Agripa, esse que o texto está falando, ele foi amigo de Calígula. E ele investiu parte da vida dele na promoção de tornar o Calígula o imperador de Roma. Ele também se tornou um facilitador para o sucessor de Calígula, que foi Cláudio. Herodes sabia que para se dar bem era interessante essa política diplomática de chegar junto de quem manda e de quem tem potencial de liderança para ganhar esse povo, para conquistar benefício próprio. E foi assim que aconteceu, porque apoiando Calígula e apoiando Cláudio, ele ganhou muito terreno, muito territórios. Ele se tornou rei de uma vasta extensão nessa época. E para se dar bem com os judeus, ele fez o que ele fez com esses imperadores. Eu vou apoiar quem manda, eu vou apoiar quem tem forças, eu vou apoiar quem é que está em evidência. Assim como foi com Calígula, foi com Cláudio, eu não vou apoiar essa minoria que se diz cristãos dentro do povo judeu, dentro de Jerusalém, e ter que me dar mal porque eu os apoiei. Na verdade, a paz romana precisa estar imperando aqui, é o que o imperador quer. Então a paz romana não
me permite que nenhum pequeno grupo gere um tumulto para que aquela propriedade de Roma ali perca a qualidade. Então eu vou impor vasta punição para esses caras, porque a liderança religiosa daquela época, ela gosta disso, e politicamente falando, para mim é muito interessante. Eu continuo no agrado do imperador e continuo no agrado da liderança judaica. E agora é interessante que para Agripa, matar para agradar e conquistar era a filosofia dele. Eu mato Tiago, porque assim eu agrado os judeus e eu continuo na minha conquista com o imperador, mantendo a paz aqui. Sofrimento para a igreja. E a história da igreja, ela é marcada por essa pulsação, né? Ela não é uma história que vem crescente como se nada não tivesse problema nenhum. Pelo contrário, é expansão e retração, crescimento e perseguição, liberdade e luta. É a marca do cristianismo, é o espírito contra a carne. Então a gente olha, havia muito sofrimento para a igreja primitiva. Segunda coisa é que o texto diz, verso 1 e 3, né? 1 a 3. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Olha como a marca do sofrimento era interessante. Ele viu que agradava os judeus. Então ele foi continuar maltratando, porque agradava. Então só prendi com a intenção de maltratá-los, porque agrada. Isso era o sofrimento. Agora tem uma questão interessante. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e depois mandou prender Pedro. É um trava-língua, né? Prender Pedro. Ele mandou prender Pedro. Você lembra de uma passagem onde esses dois irmãos, Tiago e João, eles sentam com Jesus ali e dizem: a gente quer pedir uma coisa para o Senhor. Eu quero sentar à direita e o outro quer sentar à esquerda. O Senhor permite isso? Você vê que esses negócios de esquerda e direita é antigo, né? E continua sendo a vaidade humana contra Jesus ali, né? E Jesus disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Marcos 10, 37. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para Tiago e João é que, ok, quando sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim, mas eu digo uma coisa para vocês: vocês vão sofrer. E vocês vão beber do mesmo cálice que eu estou bebendo. E o cálice que eu estou bebendo é tomar a minha cruz e morrer. Agora, Jesus disse isso para os dois irmãos, certo? Por que é que logo de cara, no início da igreja primitiva, Tiago morreu? E João, ele vai, vive, é posto no fim da vida dele lá na ilha de Patmos, mas ficou muito tempo. Por que um morreu logo e o outro morreu muito tempo depois? Por que Pedro ficou preso e logo depois ele também é morto? Qual é o fundamento para tudo isso? Eu não faço ideia, a não ser me submeto à soberania de Deus. Ele sabe, nós não. Ele sabe, nós não sabemos. Então a gente vê o sofrimento, mas a gente continua vendo a soberania de Deus. Terceira coisa é que o texto diz
que ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Versos 7 e 10. Depressa, disse o anjo para Pedro. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para ele. Pedro não tinha sido julgado, ele tinha que esperar acabar a Páscoa para ser julgado. E aí ele estava preso, e preso sempre com 4 soldados. Esses soldados, 2 ficavam ao lado dele dentro da cela. Ele estava algemado. Um anjo aparece para Pedro, acorda Pedro. Quando ele se levanta, as algemas caem. O anjo pede então para que ele se vista. Coloca a sua roupa, coloca a sua sandália e coloca a capa. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, diz uma expressão que a gente não discute sexo de anjo, não diz, porque anjo não tem sexo, essas coisas assim. Mas se eu olhasse para esse texto, eu diria, neste caso, esse anjo é mãe. Porque ele chega para Pedro e diz, levanta menino, acorda que está na hora. Põe aí a sua camisa, coloca o seu casaco, coloca o seu sandália e vamos embora. E na hora que ele está saindo, você esqueceu a capa. Então ele manda Pedro rapidinho se levantar, se trocar e sair. E é o que Pedro faz. Pedro passa pelos guardas, ele chega ao portão de ferro que dá prisão ali, ele entraria na cidade e o portão se abre sozinho, automaticamente. E ele passa por ali. E ele vai direto para onde o pessoal da igreja se reunia. E a igreja se reunia em oração por Pedro. Porque sabia que Tiago tinha sido morto. E Pedro, que talvez fosse a principal referência deles, estava na cadeia. E eles tinham certeza que o que aconteceu com Tiago aconteceria com Pedro. Então eles colocam o coração numa intensidade absurda por oração. E diz que, enquanto eles oravam, acontece isso de forma sobrenatural. Então a gente vê o sofrimento, a gente vê a soberania, mas a gente vê também o sobrenatural nessa história toda. E que sobrenatural é? Eu enxergo 2 sobrenaturais, um interno e um no entorno. Qual é o interno? O texto diz que Pedro dormia. Gente, quem é que consegue dormir numa condição como essa? Quem vai dormir sabendo que a vida está em jogo? Quem vai dormir com 2 guardas do lado e o cara acorrentado? Eu não consigo. Eu tenho problema de insônia, e eu tenho uma insônia crônica, e uma vez eu fui fazer um teste de polissonografia, e aí você entra lá, e o cara te enche de fios na cabeça, braço, barriga, e agora pode dormir. Eu falei assim, senhor, na boa, eu não durmo nem sem isso aqui, que dirá com isso, esquece. Eu passei a noite acordado, não dormi de fato. Durante um tempo, para dormir, eu recebi a recomendação de tomar o Zolpidem. E o Zolpidem que eu tomava, o remédio chama PATS. E aí eu ficava pensando no texto do Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. E eu falava, por que para mim é com o PATS me deito e logo pego no sono? Porque para mim o sono, dormir, não é uma coisa fácil. Eu sempre, desde a minha adolescência, eu tenho problema com insônia absoluta. Recentemente eu passei 10 dias dormindo 2 horas. Eu fiquei quase maluco. Aí eu falo, cara, como é que o cara dorme numa situação como essa? Para mim isso é sobrenatural, não é natural. Eu não consigo entender. O cara sabendo que estava acorrentado, 2 guardas ali, 2 ali fora, que só estavam esperando acabar a festa para ser tomada uma atitude contra ele, que o Herodes estava gostando de maltratar os judeus e estava achando que isso era simpático em relação ao povo, ao imperador. Ele falou, vamos continuar com isso. Mas acho interessante como o sobrenatural invadiu Pedro de forma interna, aonde ele estava em paz a tal ponto que ele conseguia dormir. E dormir
é para quem descansa. Dormir é para aquele que se entrega. É aquele que entende que agora está na hora de dar um tempo. Segunda coisa é que o sobrenatural, ele também invade o entorno. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. O anjo tocou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E mais para frente, e o portão se abriu por si mesmo para eles. O entorno foi invadido pelo sobrenatural. Uma algema caiu sem que ninguém tenha aberto. Um portão abriu sem que ninguém mexesse no portão. O sobrenatural invadiu o impulso. E é interessante de pensar nisso, porque nada é capaz de impedir o que Deus tem que fazer. Nada. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Eles passaram despercebidos pela primeira e pela segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram e foram para casa, e ele, Pedro, foi para a casa onde a igreja se reunia e oravam por eles. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê movimentos de que o sobrenatural invade o natural. A gente viu uma sarça ardente falando com Moisés, na representação, na presença do próprio Senhor ali, dizendo para Moisés: a terra que você está pisando é terra santa, mas eu tenho um propósito para você, você vai tirar o meu povo do Egito. Você vê que nesse movimento o mar vermelho se abriu. Você vê também na história de Eliseu que um machadinho cai dentro d'água e Eliseu faz com que aquele machado flutue. Você percebe na história de Israel que o povo dá a volta, 7 voltas em Jericó, e aquelas muralhas caem. Você percebe na Bíblia e lembra da história de que a mula falou com Balaão. Você lembra de um peixe indo buscar Jonas. Você vê a mesma história de um peixe com 2 dracmas dentro e pagando o imposto de Pedro e de Jesus. Você vê as algemas de Pedro, você vê o portão de ferro da cidade, e aqui acontece mais uma vez o sobrenatural invadindo o entorno. Então é interessante de ver no contexto do versículo que a gente leu no início, que havia sem dúvida nenhum sofrimento naquela igreja. Nós sabíamos também que a soberania de Deus continuava reinando ali. E aí tinha um terceiro fator, que o sobrenatural continuava atuando na igreja. Mas a gente chega em Atos 12, 5, que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Havia um sofrimento, havia uma soberania, havia o sobrenatural, e para esse movimento todo havia uma solução. A solução é que a igreja orava. E a igreja orava intensamente a Deus por ele. A expressão em Atos usada por Lucas para descrever a intensidade que a igreja orava é a mesma expressão que Lucas usou no seu evangelho para expressar a agonia de Jesus quando o seu suor transformou em sangue, para expressar o tamanho da intensidade da oração daquela igreja. Era uma igreja que estava reunida, orando pelo seu líder, clamando a Deus pela libertação dele, pedindo para que Deus fosse soberano e que pudesse promover o sobrenatural, porque ali a característica, a esperança, a expectativa daquela igreja é de que o seu líder Pedro seria morto, e logo em seguida. Entretanto, a igreja enfrenta tudo isso com os joelhos dobrados. Ela vai para onde ela tem que ir, para a presença do Pai, e eles perseveram na oração. Eles oram em todos
em todas as ocasiões. Mas aí a gente volta para esse texto inicial, o texto de Atos 12:12. Percebendo isso, ele, Pedro, solto, sem algema, passado pelas guardas, com o portão trancado aberto de forma sobrenatural, ele parece que está tendo um sonho. De repente ele diz: não, isso é real. E percebendo isso, Pedro, ele se dirige à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O que a gente sabe dessa Maria? O que a gente sabe logo de cara é que essa Maria era uma mulher de posses. E ela era de posses por 2 motivos. A sua casa era grande o suficiente para muita gente se reunir para orar. E naquela época, só quem tinha grana podia ter uma casa desse porte. E segundo, ela tinha uma criada, ela tinha uma funcionária. Porque é essa funcionária que ouve Pedro batendo na porta e vai ver quem é e nem abre. Tamanha alegria, nem abre a porta. Pedro está lá, Pedro está lá, Pedro está lá. Mas abre logo essa porta. Mas ela tinha alguém que trabalhava para ela. E ela tinha uma casa grande. Alguns comentaristas dizem que pela ausência da referência ao marido dela, provavelmente ela era viúva. Porque era a casa de Maria. E nunca se referiria à casa da mulher naquela sociedade. Eles especulam também que foi nessa casa que Jesus comeu a ceia com os seus 12 discípulos antes de ser preso, julgado e crucificado. Que nessa casa que ficaram os discípulos entre a ascensão e a descida do Espírito Espírito Santo. O fato é que a igreja se reunia em oração nessa casa, e o que a gente conhece que essa casa é que era a casa de Maria. Ela abriu a sua casa para que a igreja se reunisse. Maria tinha sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e oferecia a sua casa para uma igreja que sofria, que estava debaixo da soberania de Deus, que via o sobrenatural agindo sobre eles. Portanto, a solução que ela tinha era abrir a casa para que nós orássemos, porque oração era a solução. Ela estava enfrentando a cultura daquela época. Ela sabia que alguns dos discípulos já tinham sido presos, que Tiago já tinha sido morto, que Estevão já tinha sido apedrejado, que agora Pedro estava aprisionado, e que abrir a casa para reunir a igreja, para orar, sendo uma comunidade conhecida como aqueles que seguem a Cristo, era colocar a própria vida em risco. Era saber que mais cedo ou mais tarde aquela casa poderia ser invadida pelo exército do imperador ou pelo povo, a liderança judaica, e ela também ser morta. Agora, ela não está nem aí para isso, porque ela é discípula de Jesus Cristo, ela sabe em quem ela tem crido, ela sabe que Ele é poderoso para guardar o tesouro dela até o final, e que ela vai em frente. Que ela pode ter o mesmo destino de Tiago, que tão rapidamente perdeu a sua vida por causa de Cristo. Mas ela não se vê impedida disso. Pelo contrário, ela torna a casa dela o lugar onde a igreja se reunia para orar. E ela se arrisca por causa disso. Ela entende que o espaço que ela tem não é dela, mas é do próprio Senhor Jesus Cristo. E ela traz a igreja para dentro da sua própria casa, porque ela sabe que o sofrimento, a soberania, o sobrenatural acontecem quando a solução para a igreja, que é a oração, é vivida e praticada. Portanto, ela traz a igreja para dentro de casa. Agora, o texto que nós lemos diz: percebendo isso, Pedro, ele se dirigiu à casa de Maria. E aí se estende um pouco a definição, a descrição a respeito dessa Maria. Ela diz que ela era mãe de João, também conhecido chamado Marcos. Ou seja, nós estamos diante da Maria, que foi mãe de João Marcos,
A gente lê o Evangelho de Marcos porque teve uma mãe que abriu a casa, arriscando a própria vida, inclusive a vida do filho, para que a igreja se reunisse e a igreja persistisse na oração. Esse movimento de Maria fez que o evangelho que havia encontrado Maria também encontrasse a sua filha, sua família. O seu filho, João Marcos, foi tão impactado por esse evangelho que ele deixou a sua mãe. E no verso 25 do capítulo 12, diz que ele foi para o fronte. Ele não estava mais no QG, no centro de operações, onde a igreja se reunia para oração, mas ele foi para o fronte. Ele sai com Paulo e Barnabé e vai para as viagens missionárias. Ele coloca a própria vida em risco. Ele sai dali aonde o centro de operações, que a grande maioria se reuniam para orar, mas ele vai para o mundo. João Marcos anda com Barnabé, João Marcos anda com Paulo, João Marcos anda com Pedro, que Pedro o considera o meu filho Marcos. E provavelmente é sob a tutela de Pedro, os conselhos de Pedro, ou tendo Pedro como referência da sua pesquisa, é que ele escreve o evangelho que recebe o nome dele, o evangelho de Marcos. O primeiro evangelho é o primeiro evangelho, a primeira história escrita a respeito de Jesus é escrita por esse jovem que via na sua casa o encontro da igreja para fazer aquilo que era a solução para o sofrimento da própria igreja. Agora, Marcos, ele escreve um evangelho, e é interessantíssimo você ler o evangelho de Marcos, porque Marcos escreve o evangelho apresentando Jesus como servo, aquele que serviu. E ele escreve o evangelho de forma rápida. No evangelho de Marcos, nós não sabemos nada do nascimento de Jesus. O evangelho de Marcos, ele começa com o batismo de Jesus. Marcos 1, 9 a 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. É assim que Marcos começa o evangelho dele, falando de um Jesus que fora batizado, e que no batismo dele, o céu se abre e aparece uma pomba, essa pomba representando o Espírito, e se ouve uma voz: Este é meu filho, tu és o meu filho, eu de ti me agrado. É interessante como o conceito de sofrimento está tão marcado na vida de Marcos, que ele apresenta Jesus como alguém que foi batizado, terminando o batismo, ele foi para o deserto ser tentado. E particularmente falando, ao ler o evangelho de Marcos, o que Jesus está nos ensinando é que o batismo e a tentação, ele implica numa história só. No batismo, a identidade de Jesus é apresentada. Tu és o meu filho. Jesus não precisou levantar e dizer: gente, vou ser batizado, vocês sabem quem eu sou? Eu sou nascido de Maria, mas não sou filho de José. A minha gestação foi sobrenatural. O Espírito é quem fez isso. Porque eu não sou um qualquer. Eu não sou um semideus. Eu sou o Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Jesus não precisou fazer isso. Jesus simplesmente está cumprindo o seu propósito. Entra dentro d'água e quando sai, ele é confirmado pelo próprio Pai e pelo próprio Espírito. Este aí é o meu filho. A identidade dele é esta aí. Acho lindo como o batismo, ele trabalha a nossa identidade. Nós estávamos mortos. E nós que batizamos, nós dizemos, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tua identidade não é mais aquela. A tua identidade agora é a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Tu és filho amado. Isso é o batismo. E no batismo de Jesus não foi diferente. Essa é a identidade. Ele não precisou dar uma carteirada, ele não precisou confirmar a identidade, não apresentar documento, reconhecimento facial, reconhecimento digital, não precisou nada disso, porque o Pai e o Espírito o confirmaram. Este aí tem identidade, este aí vocês sabem quem ele é, este aí é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Ele sai dali e vai para o deserto, é empurrado pelo Espírito para ir para o deserto, e ali ele é tentado. A identidade do cristão está associada a sofrimento e ponto. E ponto. A identidade do cristão está associada a sofrimento. E é isso que Marcos está falando. Ele tem pressas de escrever a respeito de Jesus, é o primeiro a escrever a respeito de Jesus, e ele já pula todo o início, porque o que ele precisava dizer é: existe uma identidade em Jesus, ele é o Deus encarnado, ponto. É assim que ele começa, e essa identidade está associada com sofrimento. Ele já começa sendo empurrado para o deserto e sendo tentado pelo Espírito. Ou seja, você percebe que o que João Marcos está dizendo é que a nossa identidade está associada a sofrimento. O cristão que quer viver piedosamente será perseguido. O cristão que quer... E essa é uma promessa que a gente não carrega, né? A gente quer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma promessa, nada vai me faltar. Pois é, não vai faltar perseguição, sofrimento. Não vai, você vai andar pelo vale da sombra da morte. Você vai andar pelo vale da sombra da morte. A diferença é que você não vai temer coisa alguma, porque no vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Entenderam? Então, a identidade do cristão está associada ao sofrimento. Estava conversando com Isaías agora de manhã, e ele me lembrou uma história. Quando a gente chegou no prédio novo, a gente foi... Ele tem um jardim bem grande, e tinha uma jabuticabeira no lugar que não era para estar mais lá, porque ela atrapalharia ali. E a gente tirou a jabuticabeira dali e replantou num outro lugar. Uns 2 meses depois, a jabuticabeira estava lotada de jabuticaba. Lotada. Aí eu fui perguntar para a paisagista, tinha um engenheiro agrônomo e a paisagista, a gente que é uma... Esqueci. O que é que aconteceu? Ele disse assim, que quando você promove um estresse numa planta, numa árvore, ela acaba produzindo mais. Aquele que dá fruto, o Senhor o poda, para que dê muito mais fruto. O sofrimento faz parte do cristianismo, para que a gente produza mais fruto ainda. Eu lembro que quando a igreja estava menor lá em Vinhedo, e a gente foi para um prédio maior, o Ziel Machado chegou para mim e falou: servo bom e fiel, porque fostes fiel sob os poucos problemas, sob os muitos problemas te colocarei. Até hoje eu digo que a culpa é dele. Eu falei, isso não foi profecia, isso foi praga.
E é fato. O cristão tem a identidade dele atrelada a Cristo, que está atrelada ao sofrimento. Mas isso um dia vai passar. Vai. Um dia Jesus Cristo vai voltar. E esse com quem nós temos a nossa identidade atrelada, que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos, voltará para nos receber, para que aonde Ele esteja, estejamos nós também por toda a eternidade. Até lá, vamos firme no meio do sofrimento. Sofrimento. Segunda coisa, Marcos conta a respeito da soberania. Do capítulo 4, 26 a 27, ele diz: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É o único evangelista que conta essa história, que conta essa parábola. Que o reino de Deus é semelhante a um homem que pega uma semente e lança sobre a terra. E ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Como é que essas coisas acontecem? Dia e noite. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Ele não tem poder nenhum sobre isso. Ele não tem capacidade nenhuma sobre isso. Isso continua sendo algo que é soberano da parte de Deus. É Deus quem promove tudo isso. Logo nos primeiros versos, Marcos fala da soberania de Deus, informando que o tempo é Deus quem controla, e controla a partir de um propósito. Ele é o único que fala sobre essa parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia. Essa parábola aparece aqui, assim como a terra faz a semente germinar sem a participação daquele que joga a semente, também o crescimento do reino depende inteiramente de Deus e não dos seres humanos. O ponto dessa parábola é que Deus faz com que o evangelho dê frutos e seu reino cresça. Exatamente como ele faz essas coisas, nós não entendemos completamente. Ele é soberano. E ponto. Terceira coisa é que Marcos, no seu evangelho, ele também fala do sobrenatural. Em Marcos 4, 35 a 41, diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O Senhor continua sendo aquele Deus que pega o sobrenatural e invade o nosso entorno. E Marcos relata isso no mesmo texto. O texto seguinte a isso diz que quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E Jesus expulsa os demônios daquele homem que muitas vezes foi acorrentado, e ele quebrava as correntes, que andava entre o cemitério e nos vales numa gritaria tremenda. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, porque o sobrenatural invadiu o natural. Da mesma forma como o sobrenatural invadiu o natural no entorno e no interno. Então Marcos fala do sofrimento, Marcos fala da soberania e Marcos fala do sobrenatural. E a solução, Marcos também não cansa de falar da solução. Marcos 6, 38 a 41, perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: quantos pães eles têm? Verifiquem, vamos lá ver. Quando ficaram sabendo, disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar. Tomando 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu.
a solução continua sendo a oração. O próprio Jesus olha para o céu, dá graças e parte. A solução continua sendo a oração. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero que você saiba que o sofrimento, a soberania e o sobrenatural são 3 amigos inseparáveis no reino de Deus. E como é que eu me posiciono? Qual é a solução? É oração. É se colocar diante de Deus. É para Deus fortalecer o interno. E Ele adora corrigir o nosso interno. Ele diz que Ele deixa uma paz diferente do que o mundo dá. Porque não é uma paz atrelada ao entorno, mas é uma paz que vem dEle. Paulo diz que a paz que vem dEle domina a nossa mente e o nosso coração. Sabe por quê? Porque no mesmo texto de Filipenses, Paulo diz: porque o Deus da paz estará com vocês. Não é um Deus de paz, um Deus que diz, paz e amor aí, eu não vou fazer nada com vocês, vocês estão pecando. É um Deus da paz. É o Deus que é dono da paz. É da onde a paz brota. É da onde a paz surge. É da onde a paz nasce. E paz, biblicamente falando, a expressão shalom, ela não significa ausência de guerras. Ela significa harmonia. Porque Deus está no controle. E você não precisa temer coisa alguma. O verdadeiro amor, que é o próprio Deus, o amor é uma pessoa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. As incertezas, as inseguranças, elas caem por terra. Porque eu não estou à mercê do acaso, mas eu estou debaixo da soberania de Deus. Pode ser que eu passe bons bocados agora, mas eu sei em quem tenho crido, e esse que eu creio um dia voltará. E o que eu estou passando é passageiro, porque um dia ele vai voltar e vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que nada do que você está passando não faz parte do projeto soberano de Deus, porque Ele começou uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia dele mesmo. E quando Ele dizer chegou o dia, sai da frente, porque chegou o dia. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei quem está no controle. Eu sei quem está no controle. Eu não sei o que você está enfrentando, mas também eu sei que não é para você enfrentar sozinho. É para você enfrentar em comunidade. É para você enfrentar na igreja. É para você chegar para as pessoas e dizer: orem por mim. É para você chegar nas pessoas e orem por mim. Eu preciso de vocês. Não nos deixe cair em tentação. A tentação e as lutas, elas são lutadas no coletivo. O sofrimento nunca é um sofrimento meu, mas é o sofrimento do corpo. Porque se um membro dói, o restante todo sofre. Esse é o corpo. Portanto, o sofrimento não é para ser lutado sozinho. Você não está sozinho.
Ele não está sozinho. Aí faz sentido o salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que seja feito em comunidade, que essa igreja cresça cada vez mais, não só nesses 16 anos que passaram, mas nos anos que vêm pela frente, como uma comunidade que segue a Jesus Cristo de fato, que enfrenta os sofrimentos, entendendo a soberania, debaixo do sobrenatural, mas conhecida como uma casa de oração, uma igreja que ora e ora pelos seus, porque é só assim que a igreja tem que ser. Queria orar por vocês. O Senhor garantiu para a gente que nesse mundo nós passaríamos por aflições, que bastava nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo. Nós sabemos que os sofrimentos desse mundo são passageiros, são transitórios, não duram para sempre e ainda têm um propósito de nos ensinar a sermos mais parecidos com o Senhor. Por isso, Jesus, estou colocando essa igreja na Tua presença, grato por esses 16 anos, pelo significado dessa igreja na vida desse pessoal, pela busca constante, por ser uma comunidade de Cristo, pelo desejo constante de que a paz de Deus seja o árbitro no coração deles, que a mutualidade, o cuidar um dos outros, o carregar as cargas uns dos outros, é uma realidade dentro dessa igreja. Por isso a minha oração por essa igreja, Pai, é que elas cresçam, independente do que estão enfrentando. É que eles se tornem uma comunidade de Jesus cada vez mais e mais mesmo. Que a Tua graça seja soberana aqui, e a paz seja soberana aqui também. E que em nome do Senhor Jesus Cristo eles possam desfrutar cada vez mais do que é ser uma comunidade de Jesus. Quero abençoá-los no amor de Deus Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo e na comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pelos 16 anos, continuem firmes aí na jornada, que mais cedo ou mais tarde o nosso bom mestre vem nos buscar, e aí a gente vai passar a eternidade com ele. Obrigado, André. Obrigado pela disposição de estar com a gente. Queridos, cada vez que eu ouço uma palavra como essa, de encorajamento, eu sempre me lembro da passagem de João, capítulo 1, quando João Batista vê Jesus e aponta e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João Batista, ao ouvirem isso, saem correndo atrás de Jesus. E eles começam a seguir Jesus, e Jesus olha para trás e pergunta para eles: o que é que vocês querem? E eles podiam pedir o que eles quisessem, porque eles sabiam que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o pedido deles é simples, mas é genuíno, é de coração. E ele diz: onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está hospedado? E o convite de Jesus é para mim esse encorajamento que eu recebo cada vez que alguém vem a esse púlpito e traz uma palavra de encorajamento. Ele diz: vem e veja. E quando aqueles discípulos atendem esse convite, eles veem o que Jesus é capaz de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo para mim e para você nesse final de semana: vem e veja o que eu vou fazer com vocês. Então, se eu e você atendemos esse convite, certamente veremos o que Jesus já está fazendo.
Eu queria orar mais uma vez e queria pedir para que você ficasse de pé. Para que esse momento tão bom desse final de semana se encerre agora. Mas que se encerre com um sentimento em nosso coração de que há muito ainda para ser feito. Há muito ainda para acontecer. E que é só o começo. A igreja é muito nova, é uma adolescente. E há muito o que Deus tem para fazer através de nós e em nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo desse final de semana. Obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui. Obrigado pela vida do André, que se dispôs a estar conosco. Obrigado por tudo que ouvimos, tudo que vivemos nesses dias. A palavra, a comunhão, as orações. Que tudo isso, Deus, sirva para nos impulsionar ainda mais a seguir em frente, a perseverar, a continuarmos firmes no Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe, um bom domingo para você, um bom almoço, que essa semana que se inicia seja uma semana de bênção na sua vida, que você seja usado por Deus para que a obra dele continue acontecendo durante essa semana e o evangelho se espalhe. Que Deus te abençoe, meu irmão.